Pessoal, lembrando vocês, nós estamos ainda em momento de pandemia, temos que fazer cada um afastadinho do outro, né? Um na ponta, um no meio, outro na outra ponta, ok? Vamos ficar de pé para começar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que Ele possa enviar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos acolher a sua palavra, acolher a sua sabedoria, e que nós possamos ter uma semana abençoada por Ele, que através do seu Espírito que nós possamos continuar firmes e fortes, sempre dizendo o sim para Ele. Vamos também pedir a nossa mãezinha para que ela possa continuar intercedendo por cada um de nós, que ela possa continuar nos amparando nos momentos mais difíceis, que ela possa ser a nossa fortaleza junto ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estaremos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, galera? Olha só. Fique ligado lá no grupo lá, porque eu vou colocar a data das confissões. Vai ser dividido, tá, em 4 grupos, tá? Em 4 grupos. E vai ter que ser, tá? A data que for escolhida para cada um de vocês, vocês vão ter que cumprir, tá, certinho, para que no último dia fique lotado e o padre não dê conta, tá? Fique ligado no grupo, tá ok? Pessoal, não esqueçam da confissão. Sem a confissão fica difícil. Nós temos que nos confessar, sim, aqueles que vão fazer primeiro a Eucaristia e para quem vai receber o sacramento do Crisma, ok? Então tem que vir na data que está marcando. Não, eu vou com um coleguinha, eu vou com um amiguinho no outro dia. Não, é naquele dia já vai ser feita essa agenda, justamente para que vocês possam fazer e não sobrecarregar o padre, ok? Só um minutinho, nosso palestrante já está chegando aí, tá bom? Bom, enquanto a pessoa que vai falar com vocês... Galera, olha só, preste atenção, porque acho que poucos viram, tá? Eu vou fazer uma intervenção cirúrgica e vou estar afastado 2 semanas, tá? E assim, vai cair... Eu peço que não me mandem nada pelo meu WhatsApp. Procurem a coordenação, a restante da galera. Tá? Tanto o Sancler, a Jéssica ou o Júlio, tá? Eu peço então a vocês que não me mandem, porque eu não vou poder fazer nada. Não vou, tá? Vou estar descansando. E em questão dos valores do encontrão, venho com o Sancler, tá? As doações, quem não doou. Eu quero fazer uma proposta a vocês aqui também, tá? No dia do Crisma de vocês, eu queria pedir que vocês comunicassem os pais e padrinhos, quem puder estar trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Por quê? Está muito complicado. Se a gente acha que a nossa vida está complicada, lá fora está mais ainda. Quem puder, gente, tá, ajudar no dia do Crisma, tá? No dia do Crisma, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, a gente vai ficar muito grato.
tá? Vai ser para pastoral social, tá? E assim, não tragam. Quando eu falei perecível, às vezes as pessoas tragam. Eu sei que é de coração, salsicha, frango, entendeu? Eu não tenho onde guardar. Então, um feijão, um arroz, um macarrão, aquela coisa bruta que você sabe que vai alimentar, tá? A gente pede assim, com muito carinho. Principalmente, reforcem esse pedido aos padrinhos, tá? Tá ok? Confirmado. Data do crisma, dia 23. Prestem atenção. Padrinhos e afilhados, às 14 horas, aqui na igreja. Somente padrinhos e afilhados. O restante da família vem depois. Quando eu falo o restante da família, padrinhos e afilhados, poderão vir mais 3 pessoas. Cada catecúmeno tem direito, contando com ele, total 5 pessoas. Tá, gente? 5 pessoas. Não tem como colocar mais, porque a gente não vai quebrar esse distanciamento, não vamos quebrar a regra. É a segurança para vocês mesmos, tá? Confirmado a data do encontrão, dia 22 de maio, às 7 horas da manhã, aqui em frente à paróquia. Lembrando, Wallace, qual é a roupa que eu vou vir? Eu não vou falar. Sancler não vai falar, Michele, nem Jéssica, nem Júlio. Só peço a vocês o seguinte: o Santíssimo vai estar exposto o tempo todo, tá? Eu não preciso falar mais nada. Em questão das presenças, é duro pra gente, mas infelizmente algumas pessoas que estavam na caminhada foram convidadas a fazer o catecumenato ano que vem. Provavelmente deve abrir a inscrição esse ano que vem vai estar se crismando. Nós vamos estar de braço aberto para recebê-los, tá? Eu não sei se é infelizmente ou infelizmente, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, correto? Eu sei que essa pandemia deu uma esfriada em muita gente, principalmente na gente. Isso a gente não pode negar, tá? Mas vocês foram fortes e estão aí na caminhada. E o pessoal conhecido de vocês, que forem falar com vocês alguma coisa, não desanima eles não. Vai lá e dá uma forcinha. Vai lá, cara, faz ano que vem. Faz a inscrição esse ano, para ano que vem você está crismando. Eu vou estar lá na missa com você, lá no dia do seu crisma. Vocês vão ver a importância, a diferença que vocês, um sorriso que vocês derem, um aperto de mão, um abraço, a diferença que faz na vida de um ser humano. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção a diferença que faz, tá? Por muitas vezes um abraço, um sorriso, um papinho no pé do ouvido faz uma diferença enorme. Não pode fazer hoje, tá? Mas daqui a 1 mês, 2 meses, eles vão se ligar nisso, tá? Então, eu vou vos apresentar o nosso palestrante de hoje. É um cara que veio de muito longe, tá? É o nosso saudoso padre. Contigo a palavra. Oi, pessoal. Boa tarde, feliz Páscoa. Alegria por estar com vocês, ainda mais nestes dias tão importantes para a gente. Dentro da 8ª Pascalina, a 8ª, que, como eu tenho dito nas missas desta semana, nas missas deste domingo, diz respeito àqueles dias em que, durante 8 dias, nós vivemos
como um único dia da ressurreição, como um único grande domingo de ressurreição. Similarmente ao que vivemos por ocasião do Natal. Por ocasião do Natal, também temos a oitava natalina, quando 8 dias são reservados para que a gente viva os 8 como se fossem um único dia só das alegrias do nascimento do Senhor. E esses momentos que são fortes também se estendem por um tempo, como agora vamos nos estender na Páscoa até Pentecostes. Nós nos estendemos do Natal até a solenidade do batismo do Senhor, e agora até Pentecostes. Esse é o nosso contexto. É aqui que nos encontramos. É aqui que somos chamados a nos presentificar. Me chamaram para conversar um pouquinho com vocês sobre a Eucaristia. A Eucaristia que na penúltima quinta-feira foi lembrada como sendo deixada para nós como um verdadeiro presente da parte de Jesus. Eu não sei se vocês na Semana Santa acompanharam as celebrações, das celebrações todas daquela semana chamada de Santa, a da quinta-feira nos traz esta dádiva sobre a qual nós vamos nos debruçar nesse nosso encontro. Eu muito gostaria que mais do que uma palestra fosse uma conversa, mas eu não sei da vossa disponibilidade em conversar sobre. Às vezes a gente fica envergonhado, a gente fica até um pouquinho distanciados. A pessoa, quando é colocada no lugar de palestrante, ela já recebe um lugar à parte para poder falar. E quando o palestrante ainda tem a chance de sentar junto com as pessoas, se aproximar mais, o que em tempos de Covid acaba ficando inviável, o distanciamento social não ajuda nisso também. Mas muito bom seria se isso aqui fosse uma conversa, um bate-papo, em que eu até introduzo, mas que talvez, se for possível, claro, a gente possa se manifestar, a gente possa se colocar, a gente possa trocar ideia. E, como eu estava dizendo, esse tema nos transporta para a penúltima quinta-feira, em que, nesse dia, junto com a Eucaristia, celebrávamos também a instituição do sacerdócio. O que eu dividi com a comunidade? Dividi que o verdadeiro dia de Corpus Christi, não tem um feriado de Corpus Christi, que a gente curte como um grande feriadão, que normalmente enforca a sexta-feira. Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira, sempre cai, se não me engano, sempre no mês de maio, né? Ou então iniciozinho de junho, não é isso? É sempre entre junho e maio que Corpus Christi é celebrado. É só que a verdadeira celebração de Corpus Christi acontece na Semana Santa,
particularmente na quinta-feira santa. É por isso que sempre vai ser numa quinta-feira que vai cair aquele feriado gostoso que a gente tem, porque a gente tende a enforcar a sexta-feira, nós vamos para a missa, temos até um tempo, no caso de quem viaja, para poder viajar, para dar um rolê, para dar um passeio. Mas eu gosto muito de lembrar que, pessoal, dia de Corpus Christi de verdade se dá na quinta-feira da Semana Santa, em que Jesus, tendo entrado no domingo triunfalmente em Jerusalém, vive aquele dia feliz, aquele dia de festa, aquele dia em que as pessoas pensavam em aclamá-lo rei, e que ele entra na vibe. Embora entrando na vibe, eu contava na Semana Santa que o cerco imediatamente começou a se fechar contra a sua pessoa, e aquela alegria do domingo se transforma em tensão na segunda, na terça, na quarta, até que Jesus resolve quebrar o gelo. Nada melhor para quebrar o gelo do que a gente se reunir para comer, do que a gente se reunir para beber. É desse jeito que Jesus quebra o gelo. Jesus parece ser dos nossos, não parece? Ele é um dos nossos. A gente não gosta de se reunir para comer, para beber. Tem coisa melhor do que isso, gente? Tem coisa mais gostosa do que isso, do que a gente se reunir para comer e beber, para trocar ideia, para viver um momento relax. Foi o que eu disse na quinta-feira santa aqui. O que foi a quinta-feira santa? Foi quando Jesus se propôs, em meio a toda aquela tensão estabelecida depois do domingo, porque depois do domingo, Pilatos, Herodes, o imperador em Roma, estavam em profundo desespero, esperando que uma revolução acontecesse. Então, tendo Jesus entrado como entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, imediatamente a coisa começa a se estreitar, e a tensão a se estabelecer, quando Jesus toma essa iniciativa de quebrar o gelo, relaxando com os amigos, chamando-os para comer, para beber, para trocar uma ideia, para que vivessem aquele momento com as energias refeitas. A quinta-feira santa envolve tudo isso. Olha quanta coisa nós vemos que esse dia envolve a iniciativa de quebrar um gelo. Você quer quebrar um gelo com alguém? Tem hora que fica um climão, não fica? Não tem hora que fica um climão nos nossos relacionamentos? Você quer quebrar o climão? Chama para comer e para brindar. Jesus ali nos ensina uma maneira de como quebrar o climão. Tem um climão no ar? Vamos comer um negocinho juntos? Vamos beber um negocinho? Vamos brindar juntos? Nem que seja tomar uma Coca-Cola, uma água com gás, que soleniza mais a coisa, né? Ou então uma água sem gás também, para quem não gosta. Brindar o que for possível, brindar. Mas se está um climão, vamos fazer isso? Então, é o primeiro aspecto que eu ressalto aqui, daquilo que aquele momento eucarístico quer evocar para nós.
E mais, além de ser o momento eucarístico uma possibilidade de se quebrar o climão, o momento eucarístico ainda é um chamamento para a gente refrigerar a alma. Gente, comer e beber, olha o professor de gastronomia ali, ó. Talvez seria o que com maior propriedade poderia falar do que eu estou falando aqui agora. Ele ensina isso, o vosso coordenador. A Quinta-feira Santa também foi um refrigério para a alma. Quer refrigerar a alma quando daquele climão que a gente estiver vivendo? Vamos comer e beber também, trocar ideia, vamos repor as energias. A Quinta-feira Santa foi uma experiência de reposição de energias. A Quinta-feira Santa foi encontro com os amigos e também com o inimigo. Judas se fez presente naquela ceia. E Jesus ali realiza aquilo que ele nos propõe realizar. Vocês lembram que quando ele disse que quando uma festa for dada, não convide só aquelas pessoas que podem te retribuir, não convide só aquelas pessoas que podem lhe fazer um bem. Quando deres uma festa, também vá lá e chame quem não te retribuirá, ou pelo menos aquele que não te retribuirá como você gostaria de ser retribuído. E Judas estava ali representando estes. Então, a Quinta-feira Santa também foi uma ocasião em que Jesus realizou aquilo de, quando deres uma festa, chamai também aquele que nada tem a oferecer, aquele ou aquela que não tem a oferecer aquilo que você gostaria de receber. O que é uma demonstração de que tem generosidade nessa história, e não só um comércio. Se eu só chamo para comer e beber comigo, para relaxar comigo, quem pode me retribuir ou me favorecer apenas é um comércio da vida. Comércio da vida. A vida deixa de ser um comércio quando a gente traz para as nossas relações até mesmo aquelas pessoas que podem nos trair, até mesmo aquelas pessoas que não nos favoreceriam em nada. Judas era esse que Jesus chama para festejar, sabedor de antemão que aquele sujeito o trairia, mas ainda assim ele o quer ali, como uma demonstração de que os seus relacionamentos não eram relacionamentos comerciais, em que eu só chamo para o meu convívio quem pode me favorecer e me ajudar em alguma coisa. Isso tudo, na verdade, está implicado naquela Quinta-feira Santa. Naquela Quinta-feira Santa foi celebrada a primeira missa. A primeira missa
deu as caras ali, irrompeu dali. Junto com a Eucaristia, nasce também uma outra coisa, que tornará possível a celebração de outras missas mais. O que vem junto com a Eucaristia que torna possível a celebração de outras missas mais? E que se mostra pelo mandado de Jesus, quando diz aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Junto com a Eucaristia, nasce o sacerdócio. O sacerdócio comunicado por Jesus. O sacerdócio, claro, já estava nele, mas o sacerdócio que ele comunica àqueles que repetiriam aquele gesto, se dá exatamente naquele momento. Sacerdócio e Eucaristia. Quando eu falo disso, eu me lembro que aquilo que eu abracei, que foi o sacerdócio, nasce junto com a Eucaristia, porque de alguma maneira eu, como sacerdote, preciso ser também a Eucaristia que gratuitamente se distribui. É por isso que o ofício sacerdotal não pode ser um emprego, por exemplo. Eu tenho meu emprego, tá, gente? Eu sempre trabalhei fora, como professor, como psicólogo, e jamais poderia encarar o que eu faço aqui como um emprego. Não pode ser um emprego. Se eu sou chamado a ser a Eucaristia, que se distribui gratuitamente, eu até digo assim: se o sacerdócio fosse um emprego, não teria salário que pagaria isso. O que paga isso de se poder trazer Deus para o nosso chão? Será que tem algum salário que paga isso? Então, cada vez que eu celebro a Eucaristia, trazendo à minha cabeça e o meu coração, trazendo à cabeça e ao coração essa realidade de que o sacerdócio aí está, para que o sacerdote seja aquilo que ele celebra, seja a Eucaristia que ele consagra, eu vejo como a Eucaristia se realiza na sua finalidade. A Eucaristia se realiza se distribuindo gratuitamente e fartamente, misericordiosamente. É bom acrescentar esse dado, o dado de misericórdia, até porque hoje é o domingo da misericórdia, e isso nos ajuda a lembrar que é por misericórdia que nós comungamos. Ninguém comunga por merecimento, comungamos por misericórdia. Então, eu me sinto implicado, como sacerdote que sou, pelo que eu estou acabando de dizer. Ali está, se não um pouco, a totalidade daquilo que eu preciso ser. Eu preciso ser essa hóstia, que antes de ser partilhada, também é quebrada ao meio, não que o destino do sacerdote seja ser quebrado ao meio, tá, gente? Mas em alguma medida,
para ser isso, a gente precisa quebrar um pouco as nossas pretensões pessoais. Isso falando um pouquinho do sacerdote. Algumas pretensões sociais acabam sendo quebradas. Algumas atitudes precisam ser quebradas. A falta de generosidade que porventura possa se abater sobre o coração precisa ser quebrada. Mas é só que isso que vale para o sacerdote, por mais que essas coisas sejam mais emblemáticas para a pessoa do sacerdote, isso também toca a todos nós. Vocês sabiam disso? Isso também nos toca a todos profundamente. Não é só o sacerdote, não é só aquela pessoa cujo sacerdócio nasceu junto com a Eucaristia, que tem a obrigação, digamos assim, entre aspas, de ser o que se celebra sobre esse altar. Não nos esqueçamos que pelo batismo, não sei se alguém já falou isso aqui, pelo batismo também somos todos sacerdotes. Somos um povo sacerdotal. No dia da celebração do seu batismo, quando o sacerdote ou o diácono ou o ministro do batismo, passando o óleo do crisma em você, também tem uma unção crismal do batismo. Vocês sabiam disso, não sabiam? É só que não é o sacramento do crisma ainda. Na celebração do batismo tem um momento em que o óleo do crisma é utilizado, mas não como sacramento do crisma, mas sim para relembrar que ao levantar-se das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de pomba. É só que agora não mais na forma de pomba, e sim na forma do óleo consagrado. Na forma do óleo consagrado é que pedimos que o Espírito Santo venha. E ele vem para quê? Para moldar em nós um coração sacerdotal. O que é um coração sacerdotal? Que enquanto batizados nós precisamos ter, para além do sacerdócio ministerial, por exemplo, que pelo sacramento da ordem eu abracei, sendo que eu abracei primeiro junto com vocês o sacramento do batismo. E eu digo até que o sacerdócio mais importante, sabe qual é? O batismal. Ele é a condição até para o sacerdócio que eu abracei como padre. É a porta de entrada. Então, estou dizendo para vocês que no dia do batismo, essa unção crismal, que é a representação daquele momento em que, tendo Jesus levantado das águas do Jordão, tem o Espírito Santo vindo na forma de pomba, e agora não mais na forma de pomba, e sim na forma do óleo consagrado do crisma, pedindo a Deus que Ele molde em nós, primeiro, o coração sacerdotal. Mas o que é isso, coração sacerdotal? O que é o sacerdócio na realidade bíblica? O sacerdócio é alguma coisa, é uma função, é uma tarefa, uma missão, que no Antigo Testamento as pessoas recebiam, no Antigo Testamento, tá? As pessoas recebiam por ordem do nascimento. Como assim, padre? No Antigo Testamento, o povo de Deus era dividido em tribos. Você já ouviu falar nas 12 tribos de Israel? O povo de Deus da antiga aliança, povo esse do qual Jesus saiu,
foi um povo fundado nos patriarcas Abraão, que gerou Isaac, que por sua vez gerou Esaú e Jacó. Jacó, que subsequentemente vai receber o nome de Israel. E por que ele recebe o nome de Israel? O nome Israel significa aquele que lutou com Deus. Vocês sabiam disso? Aquele que lutou com Deus, porque num dado momento, segundo a narrativa bíblica, Jacó, ele teria brigado com Deus, e essa briga é descrita na narrativa bíblica como uma briga física mesmo, como uma briga física, em que ele saiu na mão com um anjo de Deus. Já leram isso na Bíblia? Jacó teria saído na mão. Pô, já imaginou você saindo na mão com um anjo de Deus? É claro que nós não podemos entender isso ipsis literis, até porque não vai ter nenhum anjo de Deus que vai sair no braço com a gente. A gente precisa entender que a linguagem bíblica é uma linguagem alegórica, é uma linguagem marcada por alegorias. E o que são alegorias? São metáforas, são comparações sem o elemento comparativo. Então, essa briga com Deus, e que se manifesta, segundo a narrativa, com um anjo descendo para sair no braço com Jacó, deixa nele uma marca física na perna. Mas qual é o significado real disso? Eu diria até, qual é o significado menos literário e mais consistente disso? Essa briga com Deus que Jacó travou é a briga que todos nós travamos com Deus. Quem é que na vida nunca ficou puto com Deus? Ou puta com Deus? Com licença da palavra. Quem nunca ficou puto com Deus? Quem nunca brigou com Deus? Eu duvido aqui que em algum momento da nossa caminhada não questionamos Deus, ou até esbravejamos com Ele e dissemos assim: Senhor, nunca mais te quero na minha vida. Quem aqui nunca viveu isso? Esse foi certamente o drama de Jacó, que num dado momento se emputeceu com Deus por algum motivo. Com licença da palavra mais uma vez, porque não tem palavra melhor para explicar isso que eu estou querendo dizer. Somente essa palavra de alguém que viveu uma revolta profunda com o Senhor e que com Ele brigou. É tão saudável escutar isso, é tão saudável, porque um Deus que se pretende ser nosso amigo, gente, com amigo, em algum momento a gente briga, e dependendo da situação, se sai até no braço com o sujeito, mas como é amigo, daqui a pouco os dois estão se abraçando de novo, ainda mais com as crianças, não é assim? As crianças são amigonas, saem até no braço, uma com a outra, daqui a pouco estão se abraçando, estão se beijando, estão brincando juntas. Então, um Deus que se pretende meu amigo, em algum momento eu vou brigar com Ele. Então, é isso que a narrativa bíblica acerca da pessoa de Jacó quer evocar, e que deixou a marca física nele, para dizer, foi uma briga tão radical com Deus, que deixou marcas profundas.
Isso para falar do sacerdócio, né? Então, de Jacó, que depois dessa briga com Deus, recebe o nome de Israel. Aí olha que coisa também, é bom que a gente passeie pela Bíblia, né? A gente está falando de Eucaristia, mas as coisas se conectam. A gente também está passeando pela Bíblia. Jacó, ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Tem até um livro do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó. Eu já li, se alguém aqui já leu. A gente lê sobretudo na época do ensino médio, né? Então, Jacó recebe a bênção de primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. O que é isso, a bênção de primogenitura? O filho primogênito é o filho mais velho da família, não é? É o primeiro filho da família, que o pai abençoava para poder ser o chefe da família, caso ele viesse a falecer. É só que isso se consolidava pela bênção. Não era propriamente a ordem do nascimento que determinava a liderança na família, mas sim a bênção do pai sobre a pessoa. E aí o que acontece? Esaú era um sujeito meio esganado, meio esfomeado, e ele vende o seu grau de primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de lentilhas. Ô bicho esganado, né? Trocar a primogenitura por um prato de lentilhas, olha para onde pode nos levar o esganamento. Esganamento não só de comida, tá, gente? Nós podemos ser esganados em relação a muitas coisas. E por conta da nossa esganação, a gente pode colocar a perder coisas muito mais importantes, como Esaú veio a perder. É só que depois de ter vendido a sua primogenitura, ele queria continuar naquela condição de receber a bênção do pai. E a mãe dele, o que faz? Sabendo das pretensões de Esaú, ela dá um jeito de colocar embaixo das mãos do pai Jacó, para que a bênção fosse dada. Jacó já estava bem idoso, cego. A mãe vai, coloca pelos de animais sobre o corpo de Jacó, porque Esaú era no estilo Tony Ramos. Sabe o que é o estilo Tony Ramos? Peludão. Então Esaú era exatamente ao estilo Tony Ramos, peludão, cabeludão. E Jacó, que certamente era um cara mais franzino, mais despelado, né? Aí a mãe foi lá, botou uns pelos de animais no corpo dele, para que o pai, quando fosse dar a bênção, achasse que estava ali colocando a mão sobre Esaú, quando a bênção foi dada sobre Jacó, que depois da briga com o anjo passou a se chamar Israel. Teve 12 filhos. Esses 12 filhos, todos homens, deram origem a 12 tribos que ficaram conhecidas como as 12 tribos de Israel, por meio das quais se cumpria a promessa de Deus feita a Abraão, de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Nas 12 tribos de Israel que isso se realiza. E aí, de todas as tribos, que inclusive na partilha da Terra Santa, cada uma teve um pedacinho de terra, teve uma tribo que não teve direito a terra alguma. E que tribo foi essa?
a tribo de Levi, cuja herança seria, segundo Israel, Jacó, não é? O pai, cuja herança seria o Senhor. E todas as outras tribos pagariam o dízimo para a manutenção da tribo de Levi, que não teria de onde tirar o sustento, não teria terra, a terra era o principal meio de produção. Esta seria a tribo sacerdotal. Então todos os sacerdotes do Antigo Testamento nascem da tribo de Levi. Vocês sabiam que a origem sacerdotal de Jesus pode ser que tenha ligação com essa tribo? Por quê? José, o pai adotivo de Jesus, era da família de Davi, né? E Davi era da tribo de Judá. E Maria? Maria era prima de Isabel, cujo esposo era Zacarias. E Zacarias era o quê? Um sacerdote. Vocês lembram que quando do anúncio do anjo de que João Batista nasceria, ele estava realizando seus ofícios sacerdotais. Então, essa origem sacerdotal de Jesus, que é discutida até na carta aos Hebreus na Bíblia, pode ser que remonte à raiz de Nossa Senhora. Se da raiz de José, Jesus recebeu a descendência de Davi, ele foi parte dessa descendência de Davi, da família de Nossa Senhora, Jesus pode ter recebido essa descendência sacerdotal. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio era uma questão de família. Hoje, o sacerdócio nos é dado pelo batismo. E o que é esse sacerdócio batismal nosso? Que toca na gente para que não apenas o padre no seu sacerdócio seja aquilo que ele está celebrando, até porque o padre não celebra a missa sozinho. É até errado a gente falar assim, e eu vou assistir a missa, a menos que você esteja assistindo no sentido do verbo da assistência, né? Assistir no sentido de dar assistência. Se não for assim, lembre-se que quando você está na missa, você não é um mero espectador ou espectadora, você concelebra com o sacerdote de onde você está. Então, tanto quanto o sacerdote, você é conclamado, é conclamada a ser isso aqui que você está celebrando junto. E aí, no dia do nosso batismo, ao receber aquela unção crismal, o que nós pedimos? Pedimos que, primeiro, por aquela sagrada unção, que foi a unção que Jesus recebeu por aquela pomba descendo sobre ele, ao levantar-se das águas do Jordão, e quando você se levanta das águas da pia batismal, por aquela unção se pede: dai, Senhor, a este, a esta, um coração sacerdotal, um coração disposto a se sacrificar por vós, se for o caso. E é o caso. Até porque, o que é o sacerdote? O sacerdote é o homem do
sacrifício. No Antigo Testamento, vocês sabem o que era o sacerdote? Hoje, nós temos um olhar sobre o sacerdote, sobre o padre, como sendo o homem da palavra, não é? O sacerdote é muito mais visto como o homem da palavra. Mas também não podemos perder de vista a dimensão sacrificial do que acontece sobre este altar. Aqui nós renovamos o santo sacrifício de Jesus, então tem uma dimensão sacrificial implicada aqui. Tem essa dimensão envolvida. Então, o sacerdote, que é o homem do sacrifício, você, homem e mulher, do sacrifício. E eu dizendo, no Novo Testamento, o padre no caso, quando na maioria das vezes a gente esquece essa dimensão sacrificial do que acontece sobre o altar, e o padre acaba mais aproximado da sua relação com a palavra. No Antigo Testamento, sabe o que era o sacerdote? Antes de ser um homem bom de palavra, ele deveria ser um bom açougueiro. Vocês sabiam disso? O sacerdote do Antigo Testamento, antes de ser um homem de palavra, precisava ser um bom açougueiro. Por quê? Porque ele era o homem que sacrificava no altar de Deus, do templo de Jerusalém. Então precisava ser alguém versado na capacidade de cortar os animais da forma correta, com menos sofrimento para os bichinhos, porque no altar o templo de Jerusalém era um templo onde todos os dias corria sangue sobre o altar. Por que você acha que esse cordeirinho aqui está representado? Depois que o sangue de Jesus Cristo verteu no alto da cruz, nós chegamos à conclusão de que não é pelo sangue de animais que a gente vai expiar nossos pecados, não, nada disso. Foi pelo sangue dele, acima de tudo pelo amor dele, é pelo amor, é pela caridade, que a gente vai expiar nossos pecados. Daí, na carta de São Pedro, está escrito assim, que um gesto de caridade apaga uma multidão de pecados. Um gesto de caridade. Um gesto de caridade que é expressão do ser Eucaristia. Ser Eucaristia. De se entregar, de se distribuir com generosidade, sacrificando muito do nosso ego. É tão difícil a gente deixar-se distribuir, não é, gente? Como é difícil a gente distribuir o nosso tempo, a gente distribuir as benesses que temos. Como é difícil a gente partilhar qualquer coisa que for. Como é difícil isso. Como é difícil a gente se desprender do comércio da vida, assim como a Eucaristia se distribui gratuitamente aqui, como graça. Como é difícil a gente se distribuir de forma gratuita. Como é difícil isso. A gente está quase sempre fazendo as coisas por algum interesse por detrás. Sempre esperando, na maioria das vezes, uma coisa em troca, um favorecimento. Nem que seja a atenção dos outros, o aplauso dos outros.
É esse amor que expia os pecados, esse amor que Jesus expressou pelo seu próprio eu, através do seu próprio corpo, que é o sacrifício que tornou o sacrifício de animais um sacrifício que ficou obsoleto. A nova aliança do sacrifício de Jesus é aí que se mostra. É muito fácil sacrificar animais, às vezes é muito fácil fazer uma promessa, né? Tem muita gente que faz promessa, que está muito na ordem da piedade popular. A piedade popular é muito disso. Vou fazer uma promessa. A maior promessa que você pode fazer é essa, de se oferecer com amor, que no seu sacerdócio batismal te toca todos nós, e implica que sejamos exatamente isso aqui, ó, Eucaristia, não sendo somente o padre, entre aspas aqui, obrigado a ser o que ele está celebrando, até porque todos nós somos sacerdotes, e não só sacerdotes, né? Porque no batismo, além de pedir a Deus um coração sacerdotal, no dia do batismo, com aquela unção crismal, nós ainda pedimos que Ele faça com que, por graça, nós venhamos a perscrutar os pensamentos de Deus pelo dom profético, para que no futuro, e desde já também, comecemos a reinar com Ele na eternidade. Isso, gente, é mais do que falar sobre a Eucaristia. Isso é ser Eucaristia. Que é isso, que a gente é tocado a realmente ser Eucaristia. Seria tão bom que nesse toque da parte de Deus, que pela unção crismal será recebido, que a gente saia com esse impulso de ser Eucaristia. Eu cansei de falar. Cansei. Eu só não quero cansar de ser Eucaristia. Eu posso até cansar de falar da Eucaristia, mas que eu não me canse de sê-la. Eu não sei se ainda dá para ser uma conversa, né? Mas se alguém quiser dividir alguma coisa para o grupo, ou com o grupo, fique à vontade comigo, aqui estou. E aí? Isaac, Renato. E aí? Tá vendo aí? E aí, galera?
Escapou, hein? Em pé? Então, uma dúvida sobre... Necessariamente, a gente sabe que no Antigo Testamento os animais eram sacrificados para a expiação dos pecados, né? Certo que não precisa porque Jesus já se sacrificou. Mas por que era necessariamente somente o sangue dos animais? Os animais, assim, teria que ser somente eles próprios. Passa o álcool aí, cara. Passa o álcool aqui. Vira tua mão. Vocês não estão no papel. Vai esfrega ali. Ó, o Tiago está falando dessa dimensão sacrificial, que não deixa de ser uma dimensão que toca a celebração da missa. E, Tiago, no Antigo Testamento, os pactos, os acordos entre as pessoas eram firmados por meio de um sacrifício. Vamos supor que eu fosse comprar um terreno do Sancler. Sancler, eu vou fazer um negócio com você. Olha como é que os acordos eram firmados entre as pessoas. Eu vou comprar um terreno seu, nós vamos firmar. Eu falo terreno por quê? É claro que a terra hoje continua a ter uma importância muito grande, mas naquela época a importância era maior ainda, pois era o principal meio de produção e de subsistência das pessoas. Quem não tinha terra para plantar, pouco tinha chance de poder viver com dignidade. Então, vamos supor que eu fosse comprar a terra do Sancler e a gente firmaria um acordo. Sancler, ó, eu vou te pagar esse preço, eu vou te pagar em tantas vezes até o dia tal. E aí, depois que estava tudo firmado, nós pegávamos um animal, né? E ao fio da espada, e às vezes até o animal era esquartejado. Era esquartejado. Para quê? Para quê? Para dizer o seguinte, ó, o acordo está feito. Se o acordo não for cumprido, esse é o seu destino. A Bíblia relata isso. Os homens do Antigo Testamento agiam assim. Então, o pacto com Deus, a aliança com Deus, essas coisas eram vistas como que um acordo com Deus. Então, o que é o animal no fundo? O animal, no sacrifício por que passava, era, no seu sacrifício, a demonstração do que aconteceria com o pecador quando ele descumprisse o seu acordo com Deus. Então, pecador, esse aqui, ó, é o seu destino. E detalhe, nos sacrifícios era comum os animais serem esquartejados também sobre o altar. Por isso que eu falei, o sacerdote do Antigo Testamento, antes de ser um homem da palavra, ele era alguém que precisava ser um excelente açougueiro. O sacerdote do Antigo Testamento era mais açougueiro do que pregador. Tanto que essa deficiência dos sacerdotes, aí a gente vai entendendo um pouco mais a Bíblia. Por quê? Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens muito deficientes na palavra. Eles tinham uma deficiência tremenda em termos de pregação da palavra. Daí, as sinagogas surgiam como alternativas ao templo de Jerusalém, que era o lugar do sacrifício. E quem se incumbia da pregação da palavra? Os rabinos, os mestres, dentre os quais Jesus, que não precisava ser necessariamente da tribo sacerdotal.
era um homem mais versado na leitura, era um homem mais versado na capacidade de se comunicar com as pessoas, tanto que Jesus, ele pregava na sinagoga, ele era inclusive chamado de Rabi. Conseguem captar o que eu estou dizendo? Então, a relação com Deus no Antigo Testamento, a relação com Deus era uma relação que envolvia um acordo, né? Como os acordos comerciais entre as pessoas. E o sacrifício tinha a ver com isso, né? Ó, esse é o destino do pecador. É só que na dimensão religiosa significava a misericórdia de Deus. Em que medida? Em que medida? Porque na compreensão deles e na fé deles, Deus aceitava que o animal fosse sacrificado no lugar daquele pecador. A misericórdia de Deus, aí está, ó, Deus aceitou que aquele animal fosse sacrificado no meu lugar. É por isso que a gente fala que Jesus, ele morreu no nosso lugar, porque como aquele cordeirinho, que por misericórdia, na fé do povo do Antigo Testamento, eles entendiam que Deus aceitava o sacrifício deles em seu lugar, Jesus, ele foi como que esse cordeiro, aí, para o sacrifício no lugar da gente. Deus aceitou o sacrifício dele. É só que em Jesus, um ser humano foi sacrificado. E para que outros seres humanos mais não fossem sacrificados, é que o sacrifício em Jesus se transferiu para a ordem do amor. Aliás, gente, por isso eu digo que sacrificar animal é muito fácil, né? Não nos compromete verdadeiramente. O que nos compromete verdadeiramente? É o amor. Gente, por amor, nós somos capazes de fazer tanta coisa. Por amor, a gente é capaz de se privar até de tanta coisa. E o que Jesus mostra é, o verdadeiro sacrifício está nesse nível. É aí que a gente sente na nossa carne. É por aí. Alguém quer falar mais? Alguém quer perguntar mais? Estou liberado? Estou? Vamos fazer uma oração então? Obrigado, Senhor, por esse encontro nosso, por essa tarde em que, estando em vosso caminho, nos colocamos seguindo os passos de teu Filho Jesus. Bem sabemos que catecúmeno, catecúmena, significa estar a caminho. Que vossos filhos estejam neste caminho, acima de tudo, felizes. Que vossos filhos estejam neste caminho, Senhor, sentindo o vosso amparo, vossa assistência, vosso amor para com eles. Olhos fixos em teu Filho Jesus, ó Pai, que na sua ressurreição ilumina o nosso caminhar, clarificando as coisas, tornando-as mais consistentes para nós. Que toda essa vivência de fé tenha consistência para os filhos teus aqui presentes, para os que nos acompanham em suas respectivas casas, onde estiverem. Alcançai-nos, Senhor,
e alcançando-nos possamos realmente vos sentir junto a nós todos os dias da vida, e que tua presença seja a presença marcante, que faça toda a diferença. E queremos contar com a intercessão de nossa padroeira Santa Clara, unindo a Igreja da Terra à Igreja do Céu, da bem-aventurada Virgem Maria, e para angariarmos os favores da Virgem, nós a saudaremos como o anjo Gabriel e sua prima Isabel, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beijo. Tá aí. Beijo a vocês. Mesmo aquele à distância, né? Que é como a gente pode estar distribuindo afeto agora, um para o outro. E perseverança, tá? E a caminhada de vocês não acaba no sacramento do crisma. A caminhada de vocês que seja para a vida toda. É como o Senhor quer estar ao vosso lado, para o todo e sempre. Isso aí. Muito obrigado por Conte comigo. a bênção final, já fica com a bênção final, Ave Maria. Tá bom, vai lá. Obrigado, tá? Pessoal, som, estão ouvindo aí? Então, pessoal, espero que todos tenham gostado. Ah, tá. Esqueci disso. Espero que todos tenham gostado. Eu particularmente gostei muito. O que nós vamos fazer agora? O padre já deu, né, já encerrou já com a Ave Maria. Nós iremos agora, peço que não podemos aglomerar muito lá na frente da igreja. Nós vamos fazer a medição lá, vamos medir a camisa de cada um de vocês. Só que vocês vão ter que nos ajudar a manter a distância. Vem um grupinho, faz, vem outro grupinho e faz. Tudo com muita calma lá na frente, tá? Galera, boa noite, boa semana para todos. Tem que correr ali rapidinho, tá bom? Vai lá. Ele vai ser padrinho aqui, né, lá no Nossa Senhora de Fátima. Vá com Deus. Tchau, tchau. Então, pessoal, organizados, nós vamos lá para fora, porque eles vão ter que higienizar os bancos agora, e vamos fazer as medidas corretas e com muita calma, um grupinho em grupinho, ok? Vamos lá, uma boa noite.